Bom, vamos falar um pouquinho sobre a expressão algébrica. Lembram das expressões numéricas? As expressões numéricas eram compostas de quê? De números e operações, né? As expressões algébricas, ela inclui uma coisinha a mais, ela inclui letras, tá? E essas letras são variáveis, tá? São valores variáveis, que uma hora é um valor, outra hora é outro valor, né? Depende da situação que ela for, do contexto que for colocado para as pessoas, tá bom? Então é assim. Quem foi que escreveu pela primeira vez uma expressão algébrica? Essa matemática, né? É fogo, principalmente álgebra, né? Ninguém gosta de álgebra, mas é necessária. Fazer o que é necessário. Foi o francês François Viètre, tá? E foi lá no século XVI que ele escreveu a primeira expressão algébrica. E de lá para cá não mudou muita coisa não, continua praticamente igual, tá bom? Então vamos fazer uma aplicação das expressões algébricas, tá? Aqui no caso, eu tenho um exemplo de um retângulo. Eu tenho aqui, no comprimento dele aqui, olha, tem o valor x. E na altura aqui, ele tem um valor y. Quem que é o valor x? Não sei. Quem que é o valor y? Não sei. É uma variável. Ele pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, né? Só que cada letra, as letras nunca têm o mesmo valor, lembre-se disso, tá? X, se o x for 2, o y não vai ser 2. Então lembre-se disso, tá? Então vamos lá, eu quero escrever o perímetro. O que é perímetro? Vamos fazer puxar na memória. Perímetro. Perímetro é a medida do contorno da figura. Bom, então vamos aqui nesse caso do retângulo. Para eu contornar essa figura, eu tenho aqui x, aqui eu tenho y. Aqui em cima, como ele é retângulo, eu tenho x de novo. E aqui eu tenho o y, né? Então eu tenho 2 vezes o x e 2 vezes o y. Então vamos escrever isso daqui, ó. Então aqui é x, aqui também eu sei que é x. Aqui é y, eu sei que é y. Como que é o perímetro mesmo? É a medida do contorno. Então eu tenho aqui, ó, x mais y mais y. Esse é o perímetro, tá? Só, aqui é uma expressão algébrica, mas só que nós temos que escrever ela de uma forma mais reduzida. E como que a gente reduz? Juntando os termos semelhantes. Quem que são termos semelhantes? O x com o x, o y com o y, o número com o número, tá? Então, no caso aqui eu tenho um x com mais outro x. Com quanto eu fiquei? Eu fiquei com 2x. E aqui eu tenho mais um y com outro y. Então, eu fiquei com mais 2y. Então, esse é o perímetro. E eu escrevi aqui a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo, tá? Agora, eu tenho aqui um triângulo com outros tipos de informações. Aqui eu tenho que aqui nessa base é 2x mais 6, que desse lado aqui é y mais 3 e que esse outro lado aqui é 8. E eu quero também o perímetro. Perímetro é o contorno da figura. Então, eu vou ter que somar tudo isso daí que aí está. Então, vamos escrever a expressão algébrica. Eu pego aqui, ó, 2x mais 6 mais o y mais 3 e mais o 8. Eu escrevi a expressão algébrica, mas só que eu vou ter que reduzir isso daqui. Vamos juntar termos semelhantes com termos semelhantes. Onde tem x? Só aqui, ó. Aqui tem x. Então, pode dizer que é 2x. Onde tem y? Só aqui que tem y. Então, é mais y. E agora? Onde que eu tenho números sozinhos? Eu tenho o 6, o 3 e o 8. Então, eu vou juntar o 6 com mais 3, 9, com mais 8, 17. Então, a expressão algébrica vai ser essa daqui, ó. 2x mais y mais 17. Esse é o perímetro desse triângulo. E esse daqui é o perímetro desse retângulo. Tá bom? Então, vamos para uma outra situação aqui.
Agora vamos supor o seguinte, que a gente foi lá no Ibirapuera fazer um passeio e deu vontade de andar de bicicleta. Aí eu fui lá ver qual que é o preço da bicicleta, vem alugar a bicicleta. O preço fixo é de R$3. E por hora, quanto que é? R$2. Tá. E se eu, então, alugar ela por 2 horas, quanto que eu vou pagar? Bom, 2 horas é facinho, né? Então, ó, se eu sei que o preço fixo é 3, por hora é 2, e eu quero alugar por 2 horas, então eu vou multiplicar isso por 2, não é isso? Então, vai ser 3 mais 2 vezes 2. Então, isso daqui vai dar quanto? Vai dar R$7. É o que eu vou gastar em 2 horas, tá? Até aí tá fácil, né? Sem problema. Onde está a expressão algébrica? Então, vamos ver agora, olha. Agora, se eu montar uma tabelinha aqui, tá? Vamos montar uma tabelinha. A primeira hora, então, eu vou pagar 3 mais 2 vezes 1. Quanto que vai dar isso? 3 mais 2 vezes 1 é 2. Para a primeira hora, eu vou pagar R$5. Certo? Agora, para a segunda hora, nós já fizemos lá em cima. 3 mais 2 vezes 2 vai dar 3 mais 4, eu vou pagar R$7. 3 horas, então vai ser 3 mais 2 vezes 3, vai dar quanto? 3 mais 6, eu vou pagar R$9. Certo? Então, eu vou pagar esse valor por hora. Pelas 3 horas. E aí, eu posso continuar fazendo. Tá vendo? O que está acontecendo? Quem que está variando? Quem está variando é a quantidade de horas. Não é isso? E agora, se eu quisesse assim, para X horas, não importa, X horas, quanto que eu vou pagar? Então, eu tenho que escrever essa expressão algébrica. Então, seria, ó, X horas, quanto que eu vou pagar? Então, eu vou pagar 3 mais 2 vezes o x. Aqui está a nossa expressão algébrica. Tá? Então, vamos melhorar isso um pouquinho. Então, a minha expressão algébrica para x horas vai ser 3 mais 2x. Então, 3 é o fixo. E o x? O x é a quantidade de horas que eu vou usar. É a parte variável. É aqui que entra a parte da expressão algébrica, tá bom? Então, eu representei esse problema para x hora. Pode ser 30, pode ser 25, pode ser... A quantidade de horas eu vou colocar aqui, tá? Agora, vamos dar um outro exemplo aqui, uma outra situação, problema. Agora, nós estamos numa lanchonete, chego lá e eu vejo os preços que estão lá no cartaz. O preço da coxinha é R$5, o preço do refrigerante é R$3, e o preço do sorvete é R$7. Ele está lá com a família dele, lá na lanchonete, e ele vai pedir alguns produtos desse daí, né? Então, eu pergunto, qual é a expressão algébrica que representa a quantidade de produtos comprados pelo cliente, por um determinado cliente, tá bom? Por um determinado cliente. Ora, vamos chamar as coxinhas de X. Posso chamar de X. Gente, eu poderia chamar de C de coxinha, poderia chamar de R de refrigerante, poderia chamar de S de sorvete. É que na matemática a gente usa sempre a gente usa X, Y e Z. A, B e C, né? Então, mas poderia usar uma outra. Então, eu vou chamar a coxinha de X. Vou chamar o refrigerante de Y. E vou chamar o sorvete de Z. Então, eu quero saber qual a expressão que representa a quantidades compradas por um determinado cliente, tá? Que ele comprou quanto? X coxinhas, Y refrigerantes e Z sorvetes. Ele não falou a quantidade. Ele falou, foi X coxinhas, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10. 3 refrigerantes, que é o Y, pode ser 2, 3, 10. E o sorvete pode ser quantos ele quis também, né? Então, qual a expressão algébrica que representa essa compra aqui? Que ele fizer uma compra assim.
Então, como nós faríamos? Então, X coxinhas mais o Y refrigerante mais Z sorvetes. Só que quanto que custa cada coxinha? Cada coxinha custa R$5. Então, vai ser 5 vezes X. Quanto que custa cada refrigerante? Custa R$3. Então, vai ser 3 vezes o Y. E quanto que custa cada sorvete? R$7. Então, vai ser 7 vezes o Z. Então, a expressão algébrica que representa uma certa quantidade, né, que o cliente está pedindo desses produtos seria 5 vezes o X mais 3Y mais 7Z. Se ele comprar 3 coxinhas, vamos supor que ele comprou aqui, ó, 3 coxinhas, aqui ele comprou 2 refrigerantes e aqui ele comprou 3 sorvetes também. Quanto vai ser a nossa compra? Supondo-se que ele fez essa compra. Então, vai ser 5 vezes 3, mais 3 vezes 2, mais 7 vezes 3. 5 vezes 3, 15, mais 3 vezes 2, 6, mais 3 vezes 7, 21. Então, aí vamos fazer nossa conta. 21 com 15 dá 36, com mais 6, ele gastou R$42 nessa conta. Certo, gente? Vocês entenderam, então, o que é a expressão algébrica? É isso. Nada mais do que isso. Quando der para a gente vai reduzir. Reduzir quer dizer juntar os termos semelhantes. Tá bom? Obrigada.